Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Amém? Amados, nós já entramos no novo trimestre, segundo trimestre deste ano. Temos o tema aqui da nossa lição, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. A lição passada eu fiz apenas uma apresentação e hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Sublimidade que fala de perfeição, que fala também de grandiosidade, que fala de transcendente e que fala de excelência. Então, a excelência das bênçãos espirituais em Cristo. É o tema da nossa lição, é onde eu vou me deter, eu não vou comentar a lição, até mesmo porque os irmãos sabem que no sábado à noite está sendo transmitido ao vivo pelo Tempo Central, onde os nossos amados irmãos estarão comentando a lição, os irmãos que estão sendo escalados pelo nosso pastor, eles vão dar a continuidade desse trabalho, explicando a lição do começo ao fim. Eu vou me deter apenas no tema, e eu tenho certeza que será de grande valia para os irmãos, servirá de muito subsídio mesmo para os irmãos entender quais são essas bênçãos espirituais, excelentes bênçãos espirituais que o Senhor, nosso Deus, tem nos disponibilizado através do seu Filho amado Jesus. Amém? Bem, ainda que exista a probabilidade do apóstolo Paulo não ter escrito a carta diretamente à igreja de Éfeso, como alguns estudiosos entendem, pelo simples fato de não existir a expressão em Éfeso, que está lá no versículo 1 do capítulo 1, observe, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Como não existe em alguns manuscritos, não são todos, mas como não existe essa expressão, por não constar essa expressão em Éfeso em alguns manuscritos, levou a muitos estudiosos a entender que Paulo escreveu uma epístola, uma carta circular, que deveria ser lida em todas as igrejas da Ásia. Isso a gente pode ver em Colossenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 16, quando Paulo diz: "E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazer que também o seja na igreja dos Laodicenses. E aqui veio de Laodiceia, lede a vós também." Então muitos entendem que essas duas cartas eram a carta aos Colossenses e a carta a qual nós conhecemos como uma epístola aos Efésios, que era para ser lida entre as igrejas. Então, por conta disso, muitos entendem que os manuscritos, por não conter, manuscritos são escritos mais próximos dos originais, não conter essa frase, que Paulo não escreveu diretamente para Éfeso, entre outros detalhes que eu não vou citar agora para ganhar mais tempo. Tá bom? Mas termino falando sobre isso, que provavelmente recebeu este nome pelo fato da igreja lá na cidade de Éfeso ter sido a guardiã desta epístola. Então, a partir do momento que eu já expliquei sobre isso, o nosso comentarista, o nosso pastor Douglas Batista, que ele comenta essa lição, toda a lição ela é comentada por ele, ele fala que a partir do versículo 3 ao versículo 14, Paulo apresenta essa maravilha a respeito das bênçãos espirituais em Cristo. Ele transmite de uma forma em que ele está como que cantando um hino de gratidão. E é bem verdade mesmo. Paulo, o tempo todo aqui, ele louva a Deus, ele elogia a Deus. Não só pelo fato de Deus ser digno de ser louvado e engrandecido, mas pelo fato também de Paulo ter obtido, por revelação, o mistério que ele fala em alguns versículos aqui, do mistério de Cristo a qual lhe foi revelado. A salvação que é composta por várias bênçãos espirituais.
Todos nós sabemos, amados, que após a queda do primeiro casal, a morte, a separação eterna de Deus passou a existir. Toda a raça humana, ela passou a ser condenada à perdição eterna, a partir do momento em que Adão pecou. Em Romanos capítulo 3, verso 3, fala que porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O primeiro casal perdeu a posição de filho de Deus, perdeu a posição de imagem e semelhança de Deus a partir do momento em que pecaram e passaram a ser escravos do pecado. Por conta dessa escravidão, e por conta do pecado existir, Paulo fala no capítulo 5 de Romanos, verso 12, que por conta do pecado de um homem, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens e por isso que todos pecaram. Então a prova que todo ser humano é pecador é porque ele morre. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50, se não me foge a memória em diante, vai falar que o aguilhão, o poder de ferir do pecado é a morte. Então a morte ela só tem autoridade por conta do pecado. Então, a partir do momento em que o homem, ele passou, todo ser humano, que depois que Adão pecou, que passou a existir, todos contraíram esse vírus, que é pior do que o Covid-19. O Covid-19 apenas mata o corpo, mas o pecado mata o corpo e a alma. Ele, além de contaminar o ser humano diante de Deus, também o exclui da vida eterna. Em Romanos 6 e 23, Paulo diz isso, porque o salário do pecado é a morte. Então a recompensa para quem vive no pecado é a morte. Mas ele conclui dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. É por esse motivo que muitas vezes, quando estamos pregando o Evangelho, a gente pergunta à pessoa, você quer aceitar a Jesus? E muitas vezes as pessoas não entendem. Mas quando nós fazemos essa pergunta, nós estamos dizendo, você quer se tornar um discípulo de Jesus? Você quer abandonar essa vida que contraria a vontade de Deus para passar a fazer a vontade de Deus conforme a Bíblia? Você quer se tornar, fazer parte desse grupo, desse povo, desta igreja que Paulo ele acaba de dizer aqui, que é a formação de tanto grego como judeu na pessoa de Cristo? Quando nós perguntamos às pessoas se ela quer aceitar a Jesus, nós estamos perguntando, você quer passar a viver de forma, ou seja, santa, ou seja, de forma que você tem uma vida dedicada ao Senhor, em conformidade, como convém, aos santos e fiéis em Cristo? Então, quando a gente faz essa pergunta, muitas vezes as pessoas dizem, não quero, porque o caminho realmente é estreito. Mas o próprio Jesus disse que devemos entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. A partir do momento que nós entendemos que a partir do pecado, nos tornamos escravos, nós passamos a ser devedor diante de Deus. Há uma dívida, que o ser humano precisa. O pecado ele exige justiça, Então Deus, ele por misericórdia, por compaixão, ele resolveu salvar a humanidade, É tão provável que em Isaías 59, verso 16, diz que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Então ele estendeu a mão, oferecendo a salvação. De que forma? Enviando o seu Filho amado, como diz em João 3,16. Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a primeira coisa, a primeira bênção espiritual que eu vejo, o meu modo de ver, é o perdão da dívida. Porque em nenhum momento o ser humano tinha condições de pagar essa dívida, que era uma vida por outra. E tinha que ser uma vida sem mancha, sem pecado, o que não existia. Então Jesus, ao encarnar, ao assumir a semelhança igual a minha e a sua, ele fez isso por nós na cruz. Observe o que diz o texto, Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. Olha o que diz. Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14.
E quando vós estavas mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula, ou rasgado a cédula, a promissória, ao documento que comprovava a dívida, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, ele tirou do nosso meio e cravou-a na cruz. Em João, capítulo 19, verso de número 30, Jesus, quando está pendurado na cruz do Calvário, já pertinho dele partir, para o seio do Pai, no capítulo 19, o verso de número 30, diz que quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Quando Jesus diz está consumado, que é tetelestai no grego, quer dizer está feito, está concluído, está acabado, está pago, está quitado. Foi o que Jesus bradou na cruz. O preço exigido por Deus foi pago naquele momento. É por isso que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É o legítimo mediador, não existe ninguém fora ele. Lá em Apocalipse capítulo 5, versos 5 até o 9, você vai ver isso. Quando diz que perguntaram a João, João perguntou quem era digno de abrir o livro e desatar os 7 selos, e não havia ninguém no céu nem na terra que era digno. Mas aí o ancião diz, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E no versículo 9 diz que com seu sangue ele comprou para Deus homens de povos, de toda raça, tribo, línguas e nações. Então ele é o único legítimo mediador entre Deus e os homens. A partir do momento em que ele pagou o preço na cruz. Então no momento em que eu entrego a minha vida ao Senhor, e que eu quero me tornar um discípulo dele, passar a viver em conformidade com a Bíblia Sagrada, de forma que glorifique a Deus, como convém aos santos, ou seja, aqueles que se dedicam ao Senhor, o perdão da dívida é de imediato. Por quê? Porque Jesus já pagou na cruz do Calvário. A outra bênção maravilhosa que nós podemos observar é a liberdade do pecado. Nós somos escravos do pecado enquanto não estamos em Cristo. Olha o que diz Romanos capítulo 6, verso 16. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos, para lhes obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Veja o 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Quando ele diz obedeceste a forma de doutrina, ele está falando do Evangelho. O Evangelho da verdade é quem nos liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então olha o que ele diz. Obedeceis de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Olha o versículo 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A partir do momento em que a dívida é perdoada, nós somos libertos do pecado. O pecado que nos aprisiona e que nos faz ser dominado por Satanás. Satanás só domina a humanidade, o ser humano, por conta do pecado. Veja o que diz, que é Colossenses capítulo 1, verso 13. É mais uma bênção que nós adquirimos, mais uma bênção espiritual que nós adquirimos através de Cristo, que é a liberdade do domínio de Satanás. Colossenses 1:13. Ele quem? Jesus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o Filho do reino do seu amor. Então, quando Jesus nos tira da potestade, ou seja, do domínio das trevas, ele nos transporta para o seu reino, no Filho do seu amor. Então, a liberdade do domínio de Satanás é uma outra bênção que nós adquirimos através de Jesus. Quando nós somos libertos do domínio de Satanás, às vezes as pessoas podem até achar isso, não, mas isso não existe. Mas olha o que diz em Mateus capítulo 12. É muito forte o que está escrito aqui, As pessoas têm essa mania agora de dizer, é forte. Pois é forte mesmo. Mateus capítulo 12, verso 43.
E quando o espírito imundo tem saído do homem, observe que ele não está falando saído de um homem, ele fala do homem, uma referência à humanidade. Anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz, quem diz? O espírito maligno. Versículo 44 do capítulo 12 de Mateus. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. O espírito maligno só sai do homem a partir do momento que Jesus passa a habitar nele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 19, diz que nós passamos a ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, quando Deus ele passa a habitar dentro de nós, o que é ruim, de mal, né? O pecado que nos escraviza, que faz com que Satanás venha nos dominar, ele sai, porque Jesus passou a habitar nessa pessoa. Né? O capítulo 12 de Mateus deixa isso muito claro. Então, e ainda eu posso lhe dizer um outro, por exemplo, Atos dos Apóstolos, 26, se você ler do versículo 12 ao 18, você vai ver que o apóstolo Paulo ali, ele está testificando, né, testemunhando como foi que ele se converteu. E quando chega no versículo de número 18, versículo 17, aliás, Jesus diz, eu vou te livrar desse povo e dos gentios, a quem agora eu te envio. Então, quando Jesus diz, eu vou te enviar para pregar o evangelho, olha o versículo 18 que diz, para você abrir os olhos dele. É através da mensagem do evangelho que as pessoas passam a ter os seus olhos abertos, o seu entendimento passa a ser clareado a partir do momento que ele dá ouvido à palavra de Deus. Para lhe abrir os olhos e das trevas, tirar das trevas e trazer para a luz. E tirar do poder de Satanás aos braços de Deus. A fim de que recebam a remissão dos pecados, de sorte que entrem santificados pela fé em mim. Então o homem no pecado ele está escravizado. E escravizado por conta do pecado, ele é dominado por Satanás. Mas a partir do momento em que a pessoa aceita Cristo, ele é liberto. Né? Ele não tem mais dívida. Ele é liberto do pecado, ele é liberto do domínio do diabo. Romanos capítulo 5, versículo 1, nos mostra uma outra bênção espiritual. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós passamos a ser justificados diante de Deus. E com essa justificação diante de Deus, adquirimos uma outra bênção, que é o qual? A reconciliação com Deus. Versículo 10 e 11 do capítulo 5 de Romanos. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que Paulo está dizendo, se Deus já nos amou sendo nós inimigos, né? E por que inimigos? Porque vivíamos no pecado. E quem vive no pecado está dominado pelo diabo. Quem é dominado pelo diabo, escravo do pecado, é servo do pecado. E não pode ser amigo de Deus, porque vive no pecado. Né? Sendo inimigos, ele já nos amou, quanto mais agora depois de reconciliados. Aí o versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, ou seja, Jesus, agora alcançamos a reconciliação. Veja que bênção maravilhosa. Por isso que Paulo falou, né, que são a excelência, né, das bênçãos espirituais em Cristo. Uma outra bênção que nós podemos adquirir, além da justificação e reconciliação, é que nós passamos a nos aproximar, quando somos reconciliados com Deus, passamos a nos aproximar dele. Capítulo 2, e verso de número 12 e o 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Versículo 14. Porque, aliás, versículo 12 diz o seguinte, que naquele tempo estava sem Deus, separados da comunidade de Israel, e estranho ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13 agora. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, agora pelo sangue de Cristo estáis perto. Versículo 18 e 19. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros,
mas concidadão dos santos e família de Deus. Antes vivíamos separados de Deus, longe de Deus. Mas por que chegamos próximo agora? Por conta do versículo 1, capítulo 2. Veja aí. Foi Jesus quem nos aproximou. E por que vivíamos separados de Deus, longe de Deus? O versículo 1 do capítulo 2 explica. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Um dos significados da palavra morte é separação. Em quem, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, ou seja, de acordo com o sistema desse mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar. Olha o indivíduo aqui de novo. Aqui a gente fazia a vontade do diabo, ou seja, segundo quer dizer conforme o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, a partir do momento que a dívida ela é perdoada, somos reconciliados, justificados, passamos a nos aproximar de Deus, a gente adquire uma outra bênção, que é nos tornar propriedade sua e filhos amados. É o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 4 e o 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Veja que passamos a nos tornar propriedade dele, filhos amados. Tudo por conta de Jesus. Uma outra bênção também é que ele nos livra da ira futura. Capítulo 5 de Romanos, verso 8, diz o seguinte: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Essa ira aqui é uma referência à grande tribulação, a dor maior da dor de parto. Esta ainda não aconteceu, Lá em Apocalipse, inclusive, fala das 7 taças que estão cheias da ira de Deus que será derramada sobre a terra. Ora, só caiu uma gota de uma dessas taças. E o mundo já está do jeito que está por conta do Covid-19. Imagine quando a taça toda for derramada. E quando for derramada essas 7 taças sobre aqueles que não quiseram aceitar a Cristo como seu Salvador e preferiram dar ouvidos às mentiras, ao invés de dar ouvido à verdade. Então veja que através de Jesus, aqueles que estão em Cristo, diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E em Cristo, Ele nos livrará da ira futura. Uma outra bênção maravilhosa é que Ele nos consola durante as perseguições. Se você ler na segunda carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 ao verso 5, você vai ver ali que ele nos consola em todas as tribulações. Então é outra bênção maravilhosa espiritual que nós adquirimos através de Cristo, que temos a garantia do seu consolo durante as perseguições. Uma outra bênção maravilhosa está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 e 14. Onde Paulo diz: Amados, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, a bênção espiritual aqui é que é a garantia da ressurreição. Assim como Deus ressuscitou a Cristo, também Deus ressuscitará todos aqueles que morrem em Cristo. E para concluir, eu quero falar sobre a certeza da vida eterna, que é a outra bênção maravilhosa e garantia de vida eterna que Deus nos dá através de Jesus. Está em Tito, capítulo 3, verso de número 4 ao versículo de número 7, que diz: Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, amados, através de Jesus, nós adquirimos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. A excelência,
das bênçãos espirituais em Cristo estão à nossa disposição, né? A Bíblia Sagrada ela relata isso. Está à disposição de todo aquele que queira aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Para quem já o fez, né, já é portador de todas essas bênçãos que Paulo ele fala na carta aos Efésios. Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando e nos dando graça para que possamos permanecer firmes até o fim, né? E a certeza da nossa salvação, a qual nós acabamos de ler aqui em Tito 3, do 4 ao 7, né? Paulo afirma no versículo 13 de Efésios, do capítulo 1, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Passamos a adquirir, né, o selo de propriedade de Deus, o qual, versículo 14, é o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança para a redenção, possessão de Deus e louvor da sua glória. Que Deus nos ajude, nos guarde e que possamos manter, né, essa garantia dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo. Paulo, inclusive, fala sobre isso em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque é por ele que nós vamos subir para a glória. Ou seja, só será arrebatado, né, para morar nas mansões celestiais quem estiver com o Espírito Santo naquele dia. Por isso Paulo diz 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual, no Espírito, estáis selados para o dia da redenção. Que Deus continue nos ajudando grandissimamente, que Deus nos ajude e que possamos cada dia mais estar em Cristo, né? Porque é nele que nós obtemos e obterá todo aquele que em Cristo estiver, né? E nós que já estamos nele, nós já obtemos essas bênçãos espirituais. Basta a gente permanecer nele, né? Para que possamos assim estarmos com ele para todo sempre. A próxima lição, né, que falará sobre a predestinação, eleição e predestinação, né? Que Deus, se assim o Deus nos permitir, estaremos estudando juntos. Amém? Não perca, né, a exposição que será feita pelo Tempo Central através dos nossos amados irmãos, né, como eu já falei no início, que será transmitido, né, pela AD Santa Rita PB, né, sábado a partir das 19 horas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que você, meu amado irmão, se alegre em Cristo, em saber que todas essas bênçãos espirituais você já é portador dela. E se você ainda não aceitou a Jesus como Salvador, a oportunidade é agora, né? Porque o dia de amanhã não nos pertence. Lembre-se que todas essas bênçãos você pode ser portador delas a partir do momento em que você entregar sua vida para Jesus. Muito obrigado por tudo. Permaneça conosco, né, o Senhor em nossas vidas. Oreis uns pelos outros e assim vamos continuar na presença de Deus. Amém?